Oi, Olá! tudo bem, Ju? Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite, viu, Ju? Porque quando eu conheci o teu perfil, e não faz muito tempo, inclusive, que eu conheci o teu perfil, eu vi que você tem um trabalho incrível que muitas vezes a gente esquece de comentar e tal. E na minha época, quando eu vim para cá em 2019 fazer a cidadania, eu acho que o motivo de eu não ter ficado direto aqui foi justamente esse. Eu não tive orientação e Uhum. eu sozinha não me planejei. Então, o meu planejamento ia somente até o momento que eu pegasse o meu passaporte na mão e depois era um vazio assim. E eu não lembrei de fazer esse planejamento. Aí me deu um branco e um apavoro assim. E agora, o que, que eu vou fazer? E ali no impulso eu acabei voltando e a história tomou outros rumos, né? E é claro que eu acredito que tudo acontece por um motivo, né? Se não tivesse sido assim, talvez hoje eu não estaria trabalhando com cidadania e tal. Mas a gente tem que passar isso para o pessoal, né? Porque às Uhum. vezes a pessoa esquece que depois você vai ter uma vida, você foca tanto ali, né? Na mudança e tal, não sei o quê que de repente, a hora que você vê, você não planejou o que mais importa, que é o rumo que a sua vida vai tomar depois. Depois disso, né? É que eu acho assim que a maioria das pessoas, num primeiro momento, pensa sempre em adquirir a cidadania italiana para um futuro, que foi o que aconteceu comigo também, né? Eu pensei em ter a cidadania italiana para o futuro dos meus filhos. A gente tem 4 filhos, então Uhum. não era algo que ia ser para já, mas eu falei pro meu marido, ó, vamos começar, que aí pelo menos as crianças daqui a pouco vai fazer um intercâmbio, alguma coisa, e ter o passaporte vermelho facilita e muito, né, em algumas coisas. E eu até disse para ele, por causa das origens, quem sabe a gente começar a estudar o italiano, por causa dos meninos, enfim, não era nada próprio para uma mudança, né? Tanto que o meu esposo veio sozinho fazer a cidadania italiana. Ah, E sim. aí, na construção de tudo aquilo que a gente estava vivendo e talvez alguns estopins assim que estavam prestes a explodir, né? Quando ele voltou para o Brasil, assim, deslumbrado, né? Com tudo aquilo que a gente poderia viver, mesmo tendo que recomeçar e largar todo o conforto, tudo aquilo que a gente adquiriu durante os anos que vivemos no Brasil, ele falou, Juliane, bora? Eu falei, bora preciso de muito, sabe, Adriana? Não preciso de muito assim para dizer vamos, vamos. Então, assim, ele falou que a pessoa é errada. Pois é, e eu até coloquei na caixinha ontem a pedir relatos de pessoas que já vieram e passaram um tempo aqui, depois voltaram do Brasil, como elas se sentiram. E teve, assim, várias, quase umas 50 pessoas falando assim que não consegue se encaixar, parece mais no Brasil quando volta, porque você vê uma realidade aqui muito diferente, você fica maravilhado, né? E é complicado depois você enxergar com os mesmos olhos depois que você, né? Quando você prova da fruta aqui, no caso, depois é difícil. É. E esse benefício que você ter a cidadania, ele te dá muitos benefícios, né? Porque é, só de você estar legalizado num país te traz uma tranquilidade. Então, Exatamente. a cidadania italiana, ela promove isso. Eu te digo assim, além de você poder morar em outros países, né, da União Europeia, eu não sou a favor disso. Tirar o passaporte italiano, mora aqui na Itália. Não, brincadeira, não é que eu não sou a favor, é que eu acho que a Itália tem os seus defeitos, mas ela Sim. tem muito para oferecer, principalmente para quem tem família, né? Que é um país mais slow, ele te dá uma qualidade de vida diferente. Agora, se você quer ganhar dinheiro, a Itália não é esse país, né? As pessoas É, pensam muito, não, vou para a Itália para trabalhar, juntar uma grana. Se você é solteiro ou é só um casal, teu propósito é um, você consegue. Agora, se você é família, filhos, aí a história muda um pouquinho. Mas de qualquer maneira, eu digo para todo mundo, todos os meus seguidores, os meus alunos, boa parte deles já tem cidadania italiana. Eu falo, gente,
faz o processo. Não fica se enrolando. Você vê que você tem uma possibilidade na tua árvore, vai para cima disso daí. Porque, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, o governo sempre querendo colocar limitações, está querendo impor novas regras. É. Então, se você tem, para de procrastinar, né? Para de procrastinar. Pega e faz isso. O meu processo todo demorou 2 anos. Foi 1 ano levantando documentação, e depois o outro ano para essa preparação financeira, Maurivir fazer cidadania, voltar para o Brasil, e aí sim a gente tomar outros rumos. Ah, entendi. Do momento que ele chegou com a cidadania pronta, aí foi nesse momento que vocês começaram a planejar a mudança, né? Isso. No nosso caso, foram 60 dias de quando ele fez o processo de cidadania, voltou para o Brasil, né? E aí a gente conversou, vamos. Em 60 dias a gente se organizou. Nós tínhamos já uma reserva financeira, porque primeiro que a gente sempre foi habituado a ter reserva financeira, e segundo, porque depois a gente pretendia viver uma experiência internacional. Não no nível que acabou acontecendo com a gente, né? Mas a gente pretendia, tipo, vamos fazer 1 ano em algum lugar e tal, para a gente ter uma experiência. E aí, então... Já estava meio encaminhado, né? Isso. Um dos pilares que eu sempre falo que a mudança ela é embasada em 3 pilares. O linguístico, o emocional e o financeiro. Sim. Então, o financeiro, que, vamos dizer, para nossa família grande, seria o mais preocupante, a gente tinha. Então, entre a gente vender as coisas, reorganizar e estudar um pouco do italiano, em 60 dias a gente fez meio aos trancos e barrancos, né? Fizemos algumas sessões com psicólogo, né? Uma terapia em família para as crianças e tal. Mas como eu sempre fui do planejamento, a minha de gestão, né? Para mim acabou sendo um pouco mais fácil, e ainda assim eu tive muito perrengue, porque digamos que eu não fiz todo o passo a passo, que hoje eu tenho essa expertise em poder falar para as pessoas em que fazer isso vai te gerar um resultado mais assertivo, né? Você não tinha um guia, né? Você foi criando o seu próprio. Fui criando o meu próprio guia. Entre acertos e erros, ali a gente conseguiu construir uma referência, né? Principalmente em se tratando de família, porque tem muito material. Eu tenho muitos colegas que dão esse tipo de conteúdo, mas propriamente para a família, hoje eu consigo trazer essa referência porque eu tenho filhos em várias idades, eu tenho... a gente passou por um caminho, né? Eu tive um que chegou adolescente e um que chegou bebê. Então, hoje eu consigo falar de diversas escolas, das diversas crises que a gente foi, né, foi vivendo ao longo desse caminho, das coisas boas e das coisas ruins. E eu acredito que nada melhor do que sempre quem vive uma experiência e pode dividir isso com o próximo. É muito gratificante, né? Você aprende muito mais. Óbvio que eu aprendi muito fazendo tudo isso sozinha, né? Mas hoje também eu adquiri essa experiência para poder dividir com a galera tudo isso e, enfim, e toda a construção, né? Porque agora eu já tenho filho que está saindo de um superior e vai para a universidade, então eu vou adquirindo novas experiências ao longo do caminho para poder passar essa vivência para todo mundo. Você acha que dessa parte assim que você... Os 3 pilares que você falou que são muito importantes para a mudança. Você acha, então, que para vocês o mais difícil foi qual, assim? Porque cada família tem né? Cada família tem uma facilidade em alguma coisa e sofre mais com outra, né? Sim, o nosso foi o emocional. Foi o pilar que mais mexeu, assim. Porque, veja, eu tenho, entre aspas, né, uma facilidade que... Uma facilidade... É horrível falar isso, mas assim, só para o pessoal entender. Os meus pais já são falecidos. Então, esse apego imediato com pai e mãe, eu não tinha, né? Sim. Mas eu tinha uma igreja, amigos, né? E todos aqueles que me davam o suporte e o amparo.
Então, assim, a gente era muito... a gente tinha muitos amigos, a gente tinha uma vida social ativa, muita coisa. E aí, de repente, destacar de tudo aquilo, da forma como foi, né? Eu Complicado. começar essa área da minha vida, eu sou muito pessoas. Eu amo estar com Uhum. pessoas. E, de repente, eu me vi numa situação em que eu estava completamente sozinha. Por um lado, foi toda uma desconstrução, uma quebra do orgulho, né? Daquilo que eu era importante no meu país e aqui ninguém sabia o meu nome, ninguém sabia quem eu era. Não fazia questão das pessoas de me cumprimentarem, de me desejar. Exato. Você começa com ninguém, assim, né? Ninguém, você é um ninguém, né? Uhum. Então, por esse lado que houve toda uma desconstrução, eu tive um outro lado que foi o fortalecimento dos meus laços familiares. Eu, meu marido e meus filhos, porque Sim, só tínhamos nós, né? Éramos só nós. Então, exato. isso foi um ganho muito maior depois que eu tive, assim, com a medida que os anos foram passando, que eu fui entendendo tudo isso. E não é o caso de dizer, eu tenho minha família e não preciso de mais ninguém. Não é isso, mas Mas ajuda bastante, né? nossa, isso foi fundamental, entendeu? Porque Porque a pessoa que vem sozinha, por exemplo, ela, como foi o meu caso, e é o de muita gente também que vem sozinha, você observa lá, a vida das pessoas continua seguindo. Então, as pessoas que te perderam, entre aspas, elas não vão sentir, porque continua toda o restante do pessoal, digamos assim, tá lá, e só você que saiu. Agora, para você é diferente. Você meio que perdeu, entre aspas, a companhia de todo mundo. E aí só sobrou você. Então, para eles não vai fazer tanta falta quanto para a gente que saiu, né? Para gente que saiu e que vai ter essa mudança gigantesca. exatamente. Eu senti muito Que isso pega. porque, por exemplo, eu tive que virar um pilar muito forte dentro da minha família, né? Porque os meus filhos enfrentaram muitos problemas no nosso primeiro ano aqui nas escolas, com a mudança de metodologia, com a aceitação. Eu vim para o Vêneto, né? O Vêneto o norte da Itália em si é muito mais fechado. Sim. Ainda que eu tive uns anjos que apareceram na minha vida, mas eu tive muita gente que não foi legal. Então, eu estava um pouco ainda desestruturada, tentando me achar, tipo, uau, parece que rasgaram a minha identidade. Eu não sei mais quem eu sou, né? E aí ainda tem Fica mesmo. um pilar forte dentro da minha casa para os meus filhos, para o meu esposo, e a gente tentar se complementar, ajudando as crianças a dizer: vamos, gente, vai dar certo, é só um período, uma passagem. E aí eu ia lá para o banheiro, ai meu Deus, o que eu fiz a minha vida? Tá todo mundo ferrado, né? E daí eu falava, galera, olha que maravilha, olha essa pizza, que delícia, olha essa montanha. Gente, e agora? Mas Tá esquiando. E eu no banheiro falando, meu Deus do céu, ai, ai, né? Então, assim, eram dois sentimentos ali que parecia que eu era duas pessoas, né? Uma motivação que me via assim, uma garra de leão, é, para dizer para os meus filhos, vai, que a gente vai conseguir, a gente não é uma família que desiste, pá, toda aquela motivação, e do outro lado, aquela mulher dentro. ágil, É. perturbada, né, triste, que eu não era, né? Eu sempre fui muito alegre, eu sempre tive muita alegria e tal, muito ânimo. Então foi aquele conflito interno, assim, que, meu, esse foi. E eu fui uma pessoa que eu cresci dentro de uma igreja evangélica, então eu tenho uma base espiritual muito boa, né? Eu sempre gostei de autoconhecimento, terapia, então eu sempre tive isso na minha vida. Meu, mas não existe nada do que você viver assim, ó, na pele, sabe? Essa experiência para realmente você sair do ter para Uhum. o ser. E essa, sabe? Esse movimento. Meio que quebra a gente um pouco no meio, porque a gente tem que desconstruir tudo, né? Basicamente tudo da vida. E eu Uhum. sei que tem gente aqui que está assistindo que já desabafou comigo no direct, falou que está bem difícil esse momento, tal, que é o momento justamente depois da cidadania. Muita gente fica perdido mesmo, sem saber falar assim, e agora, né? Tipo assim, não vou trabalhar mais na minha área. O que eu faço, né? Às vezes a pessoa não gostava do que trabalhava,
só que não achou ainda o que quer também. E fica nisso aqui. O que eu sei fazer, o que eu não sei, às vezes dá um desespero, assim, mas é uma fase que muita gente enfrenta. Por isso que é importante, quando a gente tem, lógico, essa possibilidade de ir lá atrás, antes da cidadania, já ir pensando nessas coisas, né? Isso. É muito importante, Adri, porque, veja, existem fatores desestabilizantes, como esse. Você chega aqui, ó, você está no processo de cidadania, tá? Você é a assessora que dá todo o suporte, você explica para o teu cliente. Mas o cliente chega aqui, ele acha que a coisa vai ser desse jeito, né? Não está acostumado com barrar numa burocracia italiana, com um dia, a única pessoa que faz assessoria de italiana dentro do comune e está doente, vai ficar uma semana fora, teu processo já atrasa. Então, o que era para sair entre 3 e 6 meses, já vai sair em quase 7. Entendeu? Ele não entende que essa documentação tem que voltar para o Brasil e que depende de fatores externos que você não consegue controlar. Sim. Né? Então, é a mesma coisa que acontece na mudança. A gente chega aqui, existem fatores que a gente não consegue controlar. Como? Ah, eu vou conseguir arranjar uma casa em 30 dias. Não consegue controlar. Ah, mas meus filhos vão chegar, vão ser aceitos. Amém, Jesus. Mas você não consegue controlar, né? Então, existem muitos fatores que a gente não tem o controle. O ser humano, ele é meio especialista em ter o controle, porque é fácil como você pega, né? Você tem coisas palpáveis para você pegar. E quando você muda de país, você não vira mais palpável. É uma construção. Então, quando você tem essa base dessas 3 coisas, emocional, linguístico e financeiro, tá aqui, você consegue ir botando, sabe? O próximo tijolinho e o próximo tijolinho. E isso aqui, ó, aguenta, entendeu? E mesmo que você não tenha controle das outras estruturas que vão vir, a tua base tá ali, ó. Né? Então a tua cabeça tem que abrir e mudar a mentalidade. É o que eu falo para os meus alunos. É mudança de mentalidade. Para depois acontecer isso, chegou aqui, tá no desespero. Ai, meu Deus, o que eu vou trabalhar? Você fala a língua? É, mais ou menos. Então tá bom. Então você vai ter que começar lavando prato, limpando casa, sendo operário. Você fala língua? Você tem um intermediário? Ah, então olha, já dá para você começar um segundo step, né? Mas é como isso, como a gente falou, ó, a base é a cidadania. Para daí você ter a documentação na mão. Aí você começa. Eu costumo muito dizer que é um jogo de videogame esse processo da mudança. Quando você vai passando fase, né? Você vai passando fase. Então, assim, saiu o processo da cidadania, agora você tem uma ferramenta na tua mão que vai abrir a próxima porta. E aí você vai para a próxima fase. Constrói, passa isso, adquire conhecimento, experiência, pá, pegou as moedinhas, encheu a tua mochila. Uau, pegou a ferramenta certa. Abre a Por isso próxima. que eu acho que a pessoa também nem precisa ficar com tanto desespero com o processo dela de cidadania andar logo, porque o processo tem ali, se durar 6 meses, é 6 meses de experiência na Itália que ela tem. E ela vai terminar o processo sabendo falar muito melhor, conhecendo a cultura muito melhor. Então, não sei para que esse desespero que as pessoas têm, e eu costumo falar para a galera que me segue agora, tento colocar na cabeça dele que hoje as coisas mudaram, não adianta vir para cá achando que em 3 meses vai estar tudo prontinho, porque não tá mais assim. Então, põe na cabeça ali uns 6 meses, ok, se sair antes é lucro. E até uma coisa importante assim que eu vejo em tudo isso é que essa mudança de mentalidade ela é necessária, né? A Itália, ela tem um padrão, ela tem um costume. É uma coisa que não tem controle. Não adianta. Se você daí tem um bom planejamento financeiro, ao invés de você pegar e ficar reclamando, ah, minha cidadania não sai, ai, tá demorando, ai, porque o comune, ai, porque assessora, ai, porque ó vida, ó céu, pega isso, se matricula numa escola,
vai ter experiência, voluntário, vai ajudar na igreja, voluntariado, vai experienciar, pega, viaja. Eu conheci pessoas que fizeram o seu processo de cidadania inteiro dentro de casa. Pessoas não sabiam, não pegavam um trem. Tem trens regionais, gente, que custa R$1,50. Aqui é R$1,50 para ir para a praia, que é 1 hora daqui. R$1,50. Pega o trem, vai na praia, vai receber, sai do ambiente, vai para um ambiente novo, pegar uma energia nova, recarregar a tua bateria e aí volta, sabe? O pessoal acaba também para conversar com os nativos, vai na sorveteria, faz amizade com a pessoa que trabalha lá. Vai no barzinho à noite, faz amizade com as pessoas lá, porque é assim que você vai treinando teu idioma também. Isso. Tem que colocar nas situações da vida, né? Exatamente. Faz muita diferença isso, porque daí, em vez da pessoa ficar focado no tipo, ó vida, ó céu, ela vira, muda a chave e foca. Meu, que oportunidade. Ó, eu tenho 20, eu 30... vou viver, né? E olha o que eu tô vivendo, olha o que eu vou poder proporcionar para mim, para minha família. Entende? É isso que as pessoas têm que entender. Parece que tá todo mundo ultimamente com uma nuvenzinha negra de negativismo em cima da cabeça, que não acreditam em nada. E aí só vive desesperado para ver o Vigile passar e com medo do Vigile, achando que ele é um monstro, um bicho. Monstro, exato. Tem muita coisa que a gente precisa esclarecer as pessoas. E eu vejo muito assim a Adriana que veio fazer a cidadania em 2019 e a Adriana que voltou para cá em 2021. Uma era, digamos, a inexperiência em pessoa, apesar de eu ter estudado o processo todo de cabo a rabo, foi só isso. Eu estudei só o processo e um pouco da língua, mas o planejamento pro depois não existia. Então, era uma pessoa completamente despreparada. E a diferença que deu quando eu resolvi voltar para cá o ano passado, que daí eu já falava, já me virava, assim, mais ou menos, falando as coisas erradas, mas falando, né? Já entendia como as coisas aqui funcionavam e já tinha a minha reservinha financeira ali. E eu sabia que eu ia chegar aqui, ia continuar trabalhando, enfim. Então, eu já tinha o meu emprego, né? Que é o curso que eu tenho, tal, o Instagram. É completamente diferente o jeito que você encara as coisas quando você vem preparado. Completamente diferente. Aí você começa a perceber que você realmente pode fazer parte do lugar, porque você pode se ajustar, que é possível, né? Apesar de não ser fácil, mas se você já tem essa base, você encara. Você sabe que eu tenho alguns alunos meus já chegaram aqui na Itália, né? E aí a gente tem uma aula só sobre o permesso de soggiorno e depois tudo como que funciona para a pessoa poder fazer isso quando chegar na sua cidade, enfim. E aí eu dividi a minha experiência, né, mostrando o lado positivo e o negativo de tudo que eu vivi dentro de uma questura e como que ela funciona. Uma aluna minha viveu praticamente a mesma coisa que eu. O oficial gritou com ela foi mandada embora da questura, e aí ela se viu sentada no banquinho do lado de fora, chorando, e de repente aparece uma alma viva, uma boa alma, para dizer: ué, você não estava aqui, tá? Não fui eu que te atendi. Vem cá, porque está chorando, o que está precisando? Ah, não, eu só fiz o documento que você me pediu, mas a mulher gritou isso e aquilo. Colocou tudo no Google Tradutor ali. O cara foi lá: não, me dá aqui os documentos, deixa que eu resolvo, vai em paz, fica de boa. Entendeu? Então, ela ficou de boa, digamos assim, porque ela viveu uma experiência que eu vivi. Então, ela estava pronta para aquilo. Então, você chega no lugar, você já sabendo: opa, aqui é um lugar em que eu tenho que me espertar. Que a turma aqui é sangue no olho, a galera não respeita muito, né? Então, é nesse processo de dividir essas experiências e preparar as pessoas, principalmente no quê? Para ir passando essas fases, né? Ó, a Ana tá dizendo: não é fácil, mas pode ser simples. É isso. Não é fácil, mas pode ser simples. E se as pessoas entenderem isso, que pode ser simples, 80% dos problemas da galera vai estar resolvido, entendeu?
que as pessoas... Tem muita gente que no começo acho que não enxerga a dimensão da mudança que a vida vai ter e talvez por isso não consegue dar a devida importância para o tanto que você tem que estudar. E Exato. não importa a maneira que você escolha fazer, se você vai fazer sozinho, se você vai contratar alguém para te ensinar, enfim, você precisa dar o teu máximo, porque a tua Sim. vida vai mudar completamente, mas completamente. Então a gente tem que estar amparado, né? É importante porque nós somos de uma geração que quer tudo pronto, na bandeja, ó, é assim, como uma fórmula mágica. Sim. Então, assim, desculpa aí, pessoal, mas não existe Não é. fórmula mágica. Você tem que arregaçar a manguinha e ir em busca de conhecimento, você tem que ir em busca de informação, você tem que fazer pesquisa, você tem que pegar papel e caneta. Matemática é matemática no Brasil e aqui na Itália. É a mesma. Você tem que fazer conta, você tem que organizar, né? Então, isso é muito necessário. Não é que você vai pegar e botar isso no micro-ondas, apertar lá 30 segundos e vai sair o negócio que não vai, né? É. A maioria das pessoas tem preguiça de fazer isso, se joga e fala, vamos ver o que dá. Daí e fica perdido, não sabe o que fazer, e daí começa porque a Itália é isso, a Itália é aquilo, a Itália, a Itália, a Itália, e no fim não é. E aí a culpa é sempre da Itália e a pessoa é um caramelo salgado que é difícil, né? Olha, Nossa, Roma. olha o buzineiro. Você não tem noção dessa cidade. Eu não nasci para cidade grande, meu Deus do céu. Ai, que saudade de cidade pequena, mas tá bom. Ô, Ju, você diria assim que uma família, você veio com 4 filhos, né? Então uma família grande e tal. Isso. Mas quando a gente vai calcular mais ou menos, não importa os membros da família, mas você calcula o valor, lógico, de acordo com os membros da família, mas um tempo que você consegue se sustentar ali com o dinheiro, tipo a reserva de emergência que a gente fala, né? Uhum. Você diria para a galera, assim, você costuma falar que seria bom juntar de 6 meses a 1 ano de gastos, como é que é? Mais ou menos isso. Isso. Bom, dentro do planejamento financeiro, eu divido ele em 3 etapas, tá? Porque daí cada um desses pilares, né, da mudança, eles se desmembram. Eu E o lembro uma live que você fez sensacional sobre isso. Eu consegui assistir só metade, daí eu acabei dormindo. Que era o gasto fixo, né? Os gastos variáveis e tal. Então, quando você divide o pilar financeiro, você divide em 3, tá? A reserva anual, que eu digo ano. Planejamento financeiro para 1 ano. Se a pessoa não tem condição, enfim, e tá naquele, né? Não, é agora, nós temos que ir, porque agora é o momento. No mínimo 6 meses. Mas assim, ó, e ainda no lascado, tá? No E quando mínimo. tem filho é uma coisa, quando não tem é um pouco mais fácil. Mas com filho a gente tem que levar até mais a sério, né? Exatamente. Por isso que para famílias eu digo que 1 ano é o ideal, tá? Sim. Vou dar o meu exemplo. Nós viemos com reserva financeira para 1 ano, mas eu sofri aqui gastos que eu não sabia que eu teria. E aí a minha reserva de 12 meses caiu para 9 meses. Com E é o que 8 meses, a maioria das pessoas também, né? o meu marido já começou a procurar emprego para pelo menos a gente, tipo, né, ir meio ali naquele Equilibrando. fechar os 12 para daí a gente falar, meu, qual que é a nossa realidade, né? Uhum. Então, uma reserva financeira de 1 ano, no pau da goiaba, 6 meses, tá? Segundo pilar, uma reserva financeira que é o teu dinheiro da chegada, que não tem nada a ver com a reserva anual, tá? Porque esse dinheiro da chegada, para que é? Eu vou ficar em Airbnb até alugar a casa, eu vou ficar em hotel, vou ficar em agriturismo, onde é que eu vou ficar? Eu vou comprar carro, bicicleta, ou vou ficar andando de trem para cima e para baixo. A casa que eu alugar tem móveis ou não tem, entendeu? E você saber desses gastos aqui, que foi aonde a gente se deu mal. Eu não sabia que o seguro do veículo, a primeiro seguro nosso, a gente está na categoria 14.
À medida que você vai criando histórico na Itália, aí você vai começando a pagar barato. Então, a gente caiu na categoria 14. Meu carro custou 3.500 euros e o seguro dele, 1.100. Nossa, metade, quase metade. Quase metade do valor do carro. Então, a gente não tinha ideia disso. Então, 1.100 da nossa reserva, que um ano foi para pagar o seguro do carro, que tinha que ser à vista. Não podia nem parcelar, porque não tinha histórico nenhum no país, né? Então, o apartamento que a gente alugou não tinha móveis nenhum, nem cozinha. Ah, não tinha. Eu ainda tive que conversar com o proprietário para dizer, pelo menos a cozinha, o senhor dá uma ajuda, né? Meu Deus. E de resto, a gente teve que ir começando a se virar. Então, tem gente que tem que aqui a gente não. Quando você chega aqui, você não parcela as coisas, não. Ou é a vida ou você não compra. São, assim, raros casos, depois que, né, às vezes você pega algum cartão de alguma loja que parcela e tal, mas enfim, no começo é tudo à vista. Então, ó, reserva financeira de um ano, dinheiro da chegada e recursos da cidadania italiana. Para quem venha tirar a cidadania e aí seguir o fluxo, né? O dinheiro da cidadania, a parte do dinheiro do planejamento, tem que ser considerado uma voz completamente à parte, porque a cidadania ela tem uma particularidade, né? Ela tem a contratação do serviço, o lugar onde vai ficar, os custos, enfim, e não tem nada a ver com a reserva anual e a chegada, no caso, exatamente. A chegada que, no caso, é depois da cidadania. É para onde você vai morar primeiro, ali, a cidade que você vai mudar. Porque enquanto você está fazendo a cidadania, você tem os seus recursos, você paga por um pacote, certo? Aonde tem estabelecido X, Y, Z, que está tudo incluso naquela assessoria. Acabou o teu processo, recebeu a tua carteira, você tem que vazar e começar a tua vida. E aí entram as outras duas vozes, né? O dinheiro da chegada para caparra, para você daí comprar o carro, primeiros materiais escolares das crianças, né? Que são tudo recursos que a gente nunca pensa que vai precisar desse upgrade ali para você realmente, efetivamente começar a tua vida. Você pode dizer, Juliana, eu não vou comprar o carro agora. Tudo bem, mas você vai ter que ir a primeira vez no supermercado, numa casa que não tem absolutamente nada. Né? Você tem que comprar tudo material de limpeza, você tem que comprar um esfregão, você tem que comprar um aspirador, uma vassoura, um negócio, tudo compra nova e não parcela. E não parcela, é nota sobre nota ali, ó. Exato, exato. Meu então, Deus. São tudo isso que eu falo muito para os meus alunos, de coisa que, por exemplo, foi o que eu vivi. Eu não pensei nisso quando a gente trouxe o dinheiro. Eu não separei dinheiro da chegada e da reserva financeira anual, entendeu? Não tinha também uma orientação mais aprofundada. Você não achava isso na internet. Não tinha uma orientação aprofundada sobre isso, né? E eu sei que a vida financeira é uma coisa que as pessoas têm muita reserva em dividir com os outros, né? Obviamente, eu compartilha valores e tal, né? Exato. Com os meus alunos, eu abro uma planilha financeira para eles, devido à minha experiência, quais são os gastos, né? Que existem, que permeiam a vida de uma família, né? Mas nas redes sociais é uma coisa muito particular também de você abrir. Cada um tem um perfil, cada um tem um de vida, né? Mas só com essas três coisas aqui que eu falei, gente, vocês já pega isso, vai anotando tudo no caderno, porque tá tendo muita informação boa aqui nessa live hoje, hein? Informação boa pra caramba. Olha, quer saber o que você tá comendo? Arachide, amendoim. Eu tô de dieta, daí quando bate a fome eu tenho que disfarçar, então eu ponho só isso aqui, ó, não posso passar disso, tá vendo? Daí pra enganar e pra não sair fora da dieta. Olha, dieta na Itália é a pior coisa que eu já tive que enfrentar na vida, viu? Passa, vira na vitrine, assim, não pode. Meu Deus do céu. Eu dei 10 quilos em 5 anos.
É dureza, minha gente. Recusar uma focaccia. Ixi. É difícil, é difícil. Eu acho que o primeiro ano que eu descontei mais na comida, assim. E olha que eu não sou uma pessoa cupilona, O mas... emocional afeta muito, né? Afeta muito. Eu também. E olha, vou te falar que mesmo tendo toda a experiência que eu já tenho, é claro que eu não sou das pessoas mais experientes do mundo, mas uma mudança, até quando você muda de cidade, porque até então eu era meio nômade, e agora eu resolvi quietar. Falei, não, chega, vou viver vida de gente grande, porque já tá na hora agora, né? Quietar, né? Alugar um lugarzinho. E é muito difícil quando você chega num lugar novo, você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém. Daí você vai sair, você fala, nossa, queria tanto um amigo para tomar um café. Não tem. Não tem ninguém. A minha sorte é que o vizinho do quarto da frente aqui é brasileiro, foi ele que me ofereceu o quarto, inclusive. E daí a gente passeia junto todo fim de semana, quando ele não tá trabalhando. Mas assim, é complicado. Nossa Senhora. E aí, até você se estabelecer, se começar a conhecer as pessoas que vão fazer parte da sua vida e tal, é um negócio muito solitário, né? Principalmente se você trabalha dentro de casa, tipo eu, mas eu gosto da rua. Só que eu trabalho no computador. Então aí tem que ir assim. Agora já as coisas se encaminham, tudo. Você vai criando amizade, você começa a se sentir pertencente realmente ao lugar. Mas no começo a gente tem que manter um pé no chão muito grande, saber qual é o teu propósito, né? Por que você tá aqui e tal, porque senão você dá uma surtadinha, né? Isso Por isso mesmo. é muito importante planejar e saber o que você está buscando e entender que é uma fase também, né? Que Exato. vai passar, que vai melhorar, e todo começo é assim, desafiador. É. Mas ouso dizer que apesar da zona de conforto não te oferecer desafios, ela é muito pior. Por mais confortável que ela possa parecer, ela é muito pior, porque ela te incomoda todo dia, com a insatisfação de não ter saído do lugar. Né? Exatamente. Então, é aquilo que você vai viver e se. Esse e se eu tivesse ido, e se eu tivesse feito. Uhum, exatamente. E eu tenho gente na minha família, assim. Tem uma pessoa na minha família que há 30 anos fala: ai, queria ter feito faculdade de tal coisa. Há 30 anos fala, só que nunca teve coragem. E eu cresci ouvindo isso, sabe? Eu falei, eu não quero chegar lá na frente e pensar, poxa, eu devia ter feito aquilo lá. E tive oportunidades, mas não fiz porque não tive coragem, sabe? Ou Uhum. sair do conforto, entre aspas, da zona de conforto. Né? Mas é muito desafiador tudo isso que a gente faz, só que é extremamente recompensador e faz a gente crescer e amadurecer num nível assim que não tem base. Com certeza, porque o que acontece? Quando você passa dessa primeira fase, né? Dessa linha de chegada, e você olha para trás e vê o que você construiu, né? O ano passado, eu escrevi um livro, A Vida em uma Mala, que conta a trajetória da nossa família e tudo que aconteceu com a gente e tal. Até perguntei se não entregava na Itália. Ainda não, mas ó, daí hoje era isso que eu ia falar. Eu fechei agora com uma editora aqui da Suíça, a gente vai fazer a segunda edição do livro e a gente Legal. tá assistindo, né, as novas coisas. E eu tava olhando assim, porque eu coloco fotos no livro justamente para marcar as fases, né? E aí eu tava conversando com a minha editora e assim, bem a foto de quando a gente saiu, as crianças estavam, veja, Nossa, pequenininhos. né, mega pequenas. E aí, quando eu vejo hoje, né, que tá todo mundo desse tamanho, aqui tá meio escuro, mas assim, sabe? Tá todo mundo grande, passou, superou, evoluiu. Cada um tá encontrando agora o seu espaço, né? O filho mais velho já fez 18, chegou aqui com 12. Uhum. Já Então, você... procurou já, né? E assim vai. Exatamente. E aí você percebe o crescimento e assim, meu, não importa aquilo que eu sofri lá atrás, aquilo que eu chorei. Hoje, as crianças, graças a Deus,
estão bem, estão encaminhadas, estão conseguindo, estão Tem uma educação super de qualidade, né? super de qualidade. Até as coisas ruins que a gente enfrentou, hoje eu enxergo um amadurecimento, sabe? Sim, exato. Então você pensa, meu, por que que eu sofri com aquilo? Mas foi necessário para que hoje eu pudesse estar olhando e falar, ai, nossa, por que que eu fui sofrer por causa daquilo, né? Então, e hoje eles conseguem ajudar outras pessoas, orientando, dando dicas, né? Sendo empáticos, porque às vezes a gente só precisa de alguém que acolha, né? Exato. É verdade. Para A Patrícia passar uma perguntando aqui, que cidades vocês moram? Eu moro em Roma. Você em Verona, Ju? Eu moro em Valeggio sul Mincio, Ah, do ladinho ali? do ladinho. Do ladinho de Verona. E E como funciona para alugar um imóvel? Vixe, isso aqui dá uma live inteira sozinha, de novo. dá. Até eu ia te falar, vamos fazer um print, Adri, para depois a gente jogar aí. Era toda, vamos Quero fazer. ver. Não, eu sempre tenho as ajudantes que assistem todas as lives e elas tiram print e postam lá. Eu quero ver quem vai printar e vai postar a gente, né? Isso aí. Marcar Tá. na 1, 2, 3 e. stories. Eu Deixa eu vou... tirar. Ai, não dá para tirar os. O pessoal, quem quiser, dá para clicar na tela, segurar apertado que os comentários somem e daí dá para tirar um print. Quero ver quem vai Isso postar, aí. hein, pessoal? Quero ver. Marca nós duas lá que a gente reposta. Mas, Marca, gente. Patrícia, isso dá uma live inteira. Não é uma resposta simples, então eu não conseguiria falar aqui, acho que nem a Juliana e tal, mas segue, segue a gente, que aos pouquinhos você vai aprendendo também, que é Isso. um negócio burocrático, mas se você estiver bem amparada, você consegue, tá? Você consegue. Se estiver preparada, né, para tudo isso. Isso aí. Teve Alguém alguém tem que alguma falou pergunta? aqui sobre as escolas, eu posso se aprende o idioma, né? Na verdade, é bem bom se o teu filho vem com uma base, tá? Mas se caso não venha com uma base, a escola ela dá uma força no começo, mas você tem que solicitar. Muitas vezes eles têm um intermediador cultural, eles têm um serviço para estrangeiros dentro da escola, onde eles tiram o teu filho de dentro da sala de aula e ele vai fazendo noções básicas do italiano, tá? E existem associações nas cidades as quais você também pode fazer cursos de férias. Os professores normalmente eles ajudam, ó, escreve o teu filho para fazer o reforço do italiano e tal. Então eles direcionam, tá? Mas é importante você ficar de olho e pedir, tá? Porque às vezes eles, né, dão aquela preguicinha, não ensinam muito, não falam. Então, saiba que você tem esse direito, tá? Então, de ir atrás disso daí. Tem coisas que são muito particulares de lugar para lugar, mas eu tenho uma aluna do meu curso que ela matriculou o filho dela na escola, que tem acho que uns 4, 5 anos, e eles davam até recadinho em português para ela, né, para a mãe. Elas escreviam em português, as professoras. Ai, Usavam o tradutor, botavam lá em português e falavam que se precisasse de qualquer coisa, podia chamar elas e tal, que elas estavam à disposição. Bem querido. Sim, super acolhedor isso daí, né? sim, é verdade. Mas enfim, é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Teve uma moça que perguntou aqui na caixinha qual é a média de gastos mensal, mas é complicado isso, para um casal na Itália, né? E é um negócio bem particular, assim, né? É complicado da gente falar. Pois é. Muito Olha, se você região, né? a base, por exemplo, de custos fixos aí em torno de 800 euros, tá? Sem o aluguel. Só as boletas ali normais e mercado, alguma coisa assim, você vai fazer uma média ali de uns 800 euros. Colocando um aluguel de um monolocale, que é em torno de 550, né? Você já chega ali na faixa de 1.300, 1.350. Então,
Para você daí poder viajar com uma folguinha, passear com teu marido, fazer alguma coisa extra, sair, comer fora, né? Parte do princípio ali, 1.500 euros, tá? Faixas salariais aqui no norte, de 1.200. Então, se os dois trabalharem, vocês vão viver muito bem. Para um Sim. casal, né? Um casal. Bom, o meu eu nem comento aqui, porque o meu é uma situação fora do comum, assim, da maioria, né? Porque vim parar aqui no centro, no miolo de Roma, Toma. e é tudo meio caro, mas, né? É aquela fase de adaptação. O primeiro lugar que eu arrumei, eu vim. Agora, daqui para frente, é procurar um que representa melhor, tanto em questão de lugar, mais tranquilo, né? Até porque não é um bairro muito legal aqui, pertinho do término, é meio perigoso à noite. Porque cidade, né? Metrópole é outra coisa. Então é difícil da maioria das pessoas. Por isso que quando me perguntam, às vezes eu falo assim, ó, não me leva por base, porque eu sou tipo uma exceção neste momento. O meu exemplo não dá para se considerar muito. Mas se vive bem, né? Com a faixa salarial e um casal vivendo junto, se vive benzão, assim, dá pra... Se vive bem. É por isso que uma família, esse planejamento tem que ser mais adequado, né? Justamente porque daí já vem outros gastos, né? A parte das escolas, por mais que você não pague escola, mas você tem a despesa anual da escola, se vai almoçar, também tem gasto. Sempre você paga um pouquinho por mês, o que obviamente não tem nem comparação com o que a gente paga no Brasil, né? Mas você tem que ter essa disciplina de entender as despesas de uma família, que quem que quer passar sufoco, né? Quem que quer passar no desespero? E aí tá a 15 mil quilômetros de distância. Não tem uma avó, um vô para você te dar um amparo. Então, Eu costumo dizer que conhecimento é liberdade. Então, quanto mais conhecimento você tiver, olha isso, Jesus. Quanto mais conhecimento você tiver daquilo que você vai enfrentar, mais fácil é e mais liberdade você vai ter para fazer as suas escolhas dentro daquilo. exatamente. É isso mesmo. Acho que essa é a lição final de não subestimar a importância de se planejar devidamente isso, porque senão você passa aperto. E você quer voltar, enfim. É. Pode, não é fácil, mas pode ser simples, pessoal. Ficou ótima a frase dela, né? Não é fácil, Pô, pode ser simples. Exato. isso aí. Ai, gente, Tchau. obrigada. Obrigada, Ju, pela participação aqui. Espero que a galera tenha gostado. Ah, eu acredito que sim. E olha, eu vou ser uma pessoa que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente. Obrigada. E eu tenho vontade de conhecer essa região aí que eu não conheço. Quando der certo dia, eu te aviso, a gente toma um café. E vamos tomar um café, com certeza vai ser um prazer, né? É legal compartilhar esse tipo de conhecimento com o pessoal. E aí a gente poder ajudar, né? Nesses próximos passos aí de todo mundo. E, gente, olha, fundamental, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vai atrás da tua cidadania italiana, esse é o primeiro. Começa a construir tua base aí. Começa. Ficar adiando, aí vai que muda uma lei lá na frente, depois você não pode fazer mais, né? Exatamente. Então, Não não adianta. se você tá com isso na tua cabeça, no teu coração, taca pau. Taca pau daí para ir para a próxima fase. Exatamente. Obrigada, gente. Quem perdeu o começo, eu vou deixar salva no perfil, daí vocês assistam lá, tá bom? Daí. Um beijo, então. Obrigada, Ju. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.